Olá, meus irmãos, irmãs, amigos, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o missionário José Walter, da cidade de Coronel José Dias, no Piauí. E estudando a Bíblia Sagrada, eu achei por bem meditar um pouquinho nesse versículo, falar um pouquinho acerca desse versículo que está em Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 13, que é sobre o batismo em Cristo, o batismo que eu considero o principal dos batismos. Tem o batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, que é esse aqui o batismo no Espírito Santo, na minha visão, né? Alguns dizem com o Espírito Santo, mas veja bem o que diz esse texto. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós fomos dados a beber de um mesmo Espírito. Então, por que eu digo que aqui é o batismo mais importante da doutrina dos batismos? Porque eu acho e digo, eu creio que pelo Espírito Santo, que esse é o mais importante. Nós vamos ver que esse batismo aqui, Paulo diz, todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo. Que corpo é esse? A igreja, o corpo de Cristo. Nenhum dos demais batismos chega até a nós sem que antes tenha acontecido da nossa parte uma confissão de fé. Esta que veio depois de nós ouvir a palavra, como a Bíblia diz, o crer vem pelo ouvir. Depois de nós ouvir, ela desce ao coração. Se o nosso coração rejeitar, nós perdemos. Como o coração aceitou, no caso o meu, ao ouvir a mensagem, o meu coração aceitou, aí nós mergulhamos na graça de Cristo. É aí onde Paulo diz que todos fomos batizados em um mesmo Espírito, formando o corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, a igreja santa, a igreja que realmente está buscando, se habilitando a ir morar com Cristo. Quer vá antes, quer vá no arrebatamento da igreja, mas esse batismo aqui é o batismo que dá o primeiro passo para que nós mergulhe e vá recebendo as demais bênçãos de Deus no que diz respeito à salvação, no que diz respeito ao poder de Deus na nossa vida, a santificação da nossa vida, vai gerando em nós, depois de recebermos esse batismo, esse Espírito Santo, formando o corpo de Cristo, a igreja. Aí então nós
vamos recebendo as demais coisas que a Bíblia vai mostrar, vários dons que nós vamos recebendo depois, né? Mas tudo parte daqui. Este é o batismo principal. Ou o ser humano recebe e vive de acordo com o Espírito Santo de Deus, com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina através do Evangelho, ou então ele não vai fazer parte desse corpo. Mas você pode até dizer, mas há tantos que estão dizendo que são evangélicos. Sim, isso é desde o princípio. Você vê que quando João estava lá batizando nas águas, que é o símbolo do arrependimento, o batismo nas águas, é a representação de um coração arrependido, porque ninguém vai querer, alguém que vai querer, pede o batismo com aquele amor, com aquela vontade de servir a Deus, que era o batismo que João queria fazer. E João tinha, o interessante é que João tinha uma vida tão íntima com Deus, que ele conseguia discernir quem era que estava apto a ser batizado naquele momento, a ser batizado nas águas, mostrando que estava arrependido, mostrando que tinha arrependimento. João não batizava qualquer pessoa porque, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu venho para ser batizado. Não, João batizava ali pessoas que realmente estavam mostrando ser crentes, realmente cristãos. Pessoas que realmente mostravam que tinham abandonado o pecado. A importância da sintonia com Deus é esta. Porque se não tiver esse batismo, o batismo das águas vai ser simplesmente o fato de molhar uma pessoa, mergulhar uma pessoa na água, mas ele não vai gerar fruto. E João tinha esse discernimento. Os fariseus chegaram, nós queremos ser batizados. E João diz, quem foi que ensinou vocês que é desse jeito? Ou seja, que é só mergulhar na água e tudo bem? Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus, a fugir da ira futura pelo fato de ter um título de cristão? Quem foi que ensinou a vocês que é dessa forma? Pelo fato de vir aqui na minha frente, mergulhar na água, aí tá tudo bem? Não. Vão vocês primeiro viver uma vida cristã, digna de aprovação divina. Mas um questionamento que eu sempre tenho feito, eu tenho que me mostrar crente verdadeiro, cristão verdadeiro, é para Deus? Ou tenho que ter um bom testemunho perante a sociedade para que Deus me veja um verdadeiro cristão? Jesus, ele disse assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Eu quero lhe dizer que batismo nas águas, sem o verdadeiro arrependimento, sem o verdadeiro cristianismo no coração, sem a verdadeira doutrina do evangelho guardada no coração, batismo nas águas não significa nada. Batismo no Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Se não houver um bom testemunho, é meramente do homem, carnal, animal e diabólico, como disse Tiago. Ah, mas tem tantos irmãos que falam em línguas estranhas. Sim, é simples falar em línguas estranhas. Difícil é mostrar um testemunho para a sociedade.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Voltando ao texto que Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ninguém vai entrar no céu porque foi mergulhado numa água. Ninguém vai entrar no céu porque pula e corre dentro de uma igreja. Você vai entrar no céu quando? O homem vai entrar no céu quando o coração dele estiver totalmente transformado, lavado, remido, redimido pelo sacrifício de Cristo. Vai entrar no céu quando confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E ao fazer essa confissão para a salvação, tem que ter esse batismo, ou seja, você tem que ter certeza de que realmente quer servir a Deus incondicionalmente. Você tem que ter certeza que você não pode mais ser aquela pessoa que participa das coisas de Deus, mas que ama o mundo ao mesmo tempo. Porque a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é o que? É um mentiroso. A Bíblia diz que se nós amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Não estamos sendo verdadeiros. Então esse batismo aqui é o principal batismo para a vida de um cristão. Por que isso é o principal batismo? Porque se não tiver mergulhado na graça, no Espírito de Deus, não pode ser cristão verdadeiro. Só é cristão verdadeiro depois de mergulhar nesta graça. Formando o corpo de Cristo, a igreja. Sendo um verdadeiro membro do corpo de Cristo. Sendo um verdadeiro cristão. E aí estará apto a ir morar no céu. Quando João reprova os fariseus, talvez, não sei, você talvez até diga: não, mas ali João foi grosseiro demais. Não importa se João foi grosseiro ou não. O que importa ali é que a verdade tem que ser pregada daquela forma mesmo. E João agora olha para aquele povo que vem vindo: eu quero ser batizado, eu quero mergulhar nas águas também. E João diz: raça de cobra, quem ensinou vocês que é assim? Vão se arrepender primeiro. Vão mostrar Deus na vida de vocês. Vão andar nas ruas. E quando vocês passarem nas ruas, alguns zombarem de vocês, mas outros dizem: esse aí é um verdadeiro crente. Alguém vai dizer: esse aí só quer ser mais importante que todo mundo. Mas alguém vai dizer: é um verdadeiro crente. É um grande homem de Deus. É uma grande mulher de Deus. É uma mulher decente, uma mulher cristã que serve a Deus de verdade. Alguns vai dizer: eu não gosto de crente, mas outros vai dizer: são as pessoas que mais pregam a verdade. Isso não importa. Era isso que João dizia para os fariseus: produzir frutos dignos de arrependimento. Vão converter o coração de vocês. Deixem a maldade do pecado, o ódio do pecado, mergulhem na graça de Cristo, mergulhem na bênção do Senhor, na bênção da salvação, deixando com que o Espírito que mova dentro de vós seja o Espírito Santo de Deus, que vos faz afastar do pecado, e aonde vocês vão tem o brilho de Cristo. Eu estou aqui falando as palavras de João no nosso linguajar conhecido. É o que nós devemos fazer. Mergulhar
no Espírito de Cristo, formando o corpo de Cristo. Mas todo cristão vai ser salvo? Pedro também, ou um dos discípulos, fez essa pergunta a Jesus. Senhor, são poucos os que se salvam? Ele diz, porfiai. Esse corpo aqui mencionado não é a grande massa, grande número de pessoas que se dizem cristão. Nem todos aqueles que se dizem cristão fazem parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é a igreja santificada. O corpo de Cristo é aquela igreja purificada, da mente tranquila, consciência pura, de que está agradando a Deus e que se em um momento não agradou, volta lá e diz, Deus, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas transgressões, porque eu quero morar no céu. Quero aproveitar para lhe dizer que esta oração tem que ser feita por mim e por você todos os dias. Para que Deus perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, e assim nós estejamos aptos a ser verdadeiramente um membro do corpo de Cristo, batizado neste Espírito que forma esse corpo tão lindo, esse corpo tão especial, esse corpo tão maravilhoso. Mergulhe nele. Venha ser batizado nesse mesmo Espírito que Paulo fala aqui. Porque aqui não tem distinção de cor ou raça. É formando a igreja de Cristo. É formando o grupo daqueles que vão morar na glória. É formando o grupo daqueles que vão deixar este mundo e subir ao céu. E quando chegar lá festejar com Cristo, como nos promete a Bíblia Sagrada. Nós hoje estamos aqui lendo a Bíblia Sagrada, estudando ela, aprendendo dela. Mais tarde nós vamos ver o que ela diz, como diz a Bíblia Sagrada mesmo. Vê o Cordeiro face a face. Aquele Cordeiro tão meigo, tão amável, que um dia estava no céu, rodeado de glória, mas ele resolveu resumir-se a si mesmo, tornando-se tão pequeno, igualando-se aos homens, e agora morrendo na cruz para salvar um homem. Que homem é este? Qualquer homem pecador, ruim, rebelde, mentiroso, ladrão, mas que se arrependa dos seus pecados e deixe as velhas práticas, aí mergulha nesse corpo, recebe esse Espírito, é batizado neste Espírito, e aí então passa a seguir a Cristo, a fazer parte do corpo de Cristo. Só faz parte desse corpo aqueles que realmente renunciam-se a si mesmo e assumem a sua responsabilidade de cristão. Jesus Cristo disse, se alguém quer vir após mim, quer ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Assuma a sua responsabilidade de cristão e me acompanhe, porque eu levo vocês para morar no céu junto comigo. E vou abençoar vocês aqui na terra também. Ele um dia... alguém pergunta para ele, nós deixamos tudo para te seguir, nós vamos ganhar o que com isso? Vamos ganhar o que em troca? Jesus disse, não há quem tenha deixado tudo nesta vida para me seguir, que não receba 100 vezes tanto aqui na terra, e no final a vida eterna, uma morada garantida no céu de glória. Mas é preciso que você venha fazer parte deste corpo. Eu estou falando aqui para um povo evangélico, eu estou falando para um povo nunca evangélico. Eu estou lhe falando, você evangélico,
Você que nunca foi evangélico, você precisa se tornar verdadeiro cristão. Eu estou lhe dizendo, você precisa se tornar um verdadeiro cristão. Não é o simples fato de dizer eu sou um crente, a Bíblia Sagrada diz que o diabo também crê. Você tem que se tornar um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, e o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. O que é isso? Renunciar o nosso pecado, renunciar o nosso conforto, mas fazer aquilo que Jesus exige de nós. E nós fazendo isso, com certeza, alcançaremos o céu de glória. Seja você que tem título de evangélico, seja quem for, precisa estar mergulhado nesse Espírito. Batismo significa mergulho, imersão. Você precisa estar mergulhado nesse Espírito para poder então fazer parte deste corpo que é a igreja. Que Deus abençoe você. Um grande abraço desse vosso irmão, diácono José Walter, que também trabalha como missionário na obra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, você que vai ver esse vídeo, você que vai repassar ele para alguém, vai compartilhar ele com alguém. Que Deus abençoe a sua vida. Saiba, se você repassar ele para outras pessoas, para que ouçam a mensagem de Deus, você está fazendo muita coisa, você está trabalhando no reino de Deus, e Deus vai trabalhar na tua vida, no teu coração, e te encher de paz, de alegria, e te dar muito mais do que Ele já tem dado. E por fim, através de você, através desse vídeo, você pode ganhar uma pessoa para o reino de Deus, para fazer parte desse corpo, mergulhado nesse mesmo Espírito, formando esse corpo abençoado que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja esta que vai morar no céu de glória. A todos um grande abraço na paz do Senhor Jesus Cristo.